Gracias, Kaique. Bueno, hablando un poco sobre el capítulo 15 de Primero de Corintios, ahí nosotros encontramos una supuesta aparición que solamente se aparece en este libro de la Biblia. Aparición de Jesús a 500 personas. ¿No invalida el credo, Marina? Es Primero de Corintios 15. Gracias, Leonardo. El hecho del registro está solamente en el capítulo 15, no invalida las palabras del apóstolo Pablo. Y como ya he mencionado anteriormente, muestra que el credo es antiguo, o sea, que nos da una confiabilidad mayor. Y esto es algo, ¿no? Y otra evidencia está en el propio capítulo, donde Pablo dice: la mayoría de los que viven todavía, aunque algunos han muerto. O sea, eso nos da a entender que Pablo conocía a esas personas o se lo dijo a alguien que las conocía. Y aún nos da una información más, que esas personas estaban dispuestas a ser entrevistadas a cualquier momento. Otra evidencia también es que si fuera una cosa tan absurda, porque Pablo dijo que 500 personas, ¿no?, miraron a Jesús resucitado, alguien hubiera se levantado para decir, ¿no?, para decir: Pablo, eres un charlatán, y nadie se ha levantado. Y otra cosa que tenemos que recordar también es que Jesús ha alimentado a 5,000 personas. Predicar para 500 personas no sería algo tan difícil. Muy bien, gracias Marina más una vez por su respuesta. Bueno, hablando un poco ya sobre la resurrección de Jesucristo, sobre su aparición acá en esta tierra, tenemos una pregunta, una duda. En el Evangelio de Juan, nosotros encontramos que él habla que apareció primero a María Magdalena. Sin embargo, el apóstolo Pablo, en su primera carta a Corintios, habla que apareció primero a Pedro. ¿Qué contradicción es esta, Ojana? ¿Cómo podemos explicarla? Gracias, Leo. Podemos contestar esa pregunta que aparece en los evangelios, que Jesús ha aparecido primero a María Magdalena, mientras Pablo dice que Jesús ha aparecido a Pedro. Él no dice que Jesús apareció primero a Pedro. Para entendernos mejor, vamos a nos transportar al contexto cultural del siglo I. En aquel tiempo, el testigo de una mujer no iba a tener ningún peso. La mujer no era considerada como un testigo competente, mientras que el hombre sí era considerado un testigo competente. El hecho de Pablo tener escrito que Jesús apareció a Pedro, él no dice que Jesús apareció primero a Pedro. Él solo pone el nombre de Pedro en primer lugar en la lista. Y eso es una prioridad lógica, ¿no? Ya que la mujer no era considerado un testigo confiable y no necesariamente una prioridad temporal. Gracias, Ojana, por su aportación. Bueno, hablando un poco sobre el primer evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio a ser escrito, a ser canonizado por los cristianos, por los padres de la iglesia. Bueno, queremos saber algo. Ella no relata después de la resurrección de Jesús las apariciones. ¿No sería este un problema? ¿O sería este ya más una evidencia que nos ayudaría a comprobar que verdaderamente esta resurrección que sí habla en los otros evangelios nos pasa simplemente de una metáfora? ¿Cómo es esto, Elder? Ayúdenos con esta pregunta. Gracias, Leonardo. No hay ningún problema, nada de extraño en esto. Na verdade que hubiera sido lindo, ¿no?, si Marcos pudiera relatar una lista de apariciones que Jesús hizo en su resurrección. Hay varios puntos que debemos considerar en esto. Aunque muchos dicen que Marcos termina en el versículo 8, ni todos creen así. Aún Marcos deja en el versículo 7 relatando que la tumba estaba vacía y había un joven allí que habló: Jesús ha resucitado. Y aún le dice a las mujeres, ¿no?, que después habría apariciones.
Assim podemos ver que, primeiro, a ressurreição ocorreu. Segundo, há predição de que depois desse evento iria haver aparições em las pessoas. Uno pode terminar de ler um livro e dizer que o autor não contou o próximo episódio, pero uno não pode cerrar o livro e falar que o autor não crê no próximo episódio. Então, deixa claro e evidente que Marcos sim lo crê em essas aparições, contanto que Marcos, al final do versículo 8 do capítulo 16, ele deixa claro que o jovem dijo que as mulheres avisaram a Pedro. Em Paulo, em sua carta aos Coríntios, deixa bem claro que sim, esse evento ocorreu, que Jesus sim foi anunciado que havia ressuscitado, foi anunciado a Pedro que sim havia ressuscitado. Gracias, Elder, por su respuesta. Bueno, vamos pasar ya a la última parte de nuestro diálogo de hoy día y vamos a hablar un poco más de las apariciones de Jesucristo y de otras posibilidades que nosotros como estudiosos, ¿no? Que procuramos ahí cada punto, una evidencias, puntos que pueden ser de controversia. Bueno, Jesús en sí tuvo tuvo várias aparições, não, depois de sua ressurreição. Pero também nós podemos citar o quê? Que estes relatos que os evangelistas eles nos passam, não, através de suas cartas, não seria talvez de uma natureza legendária, como pode ser Caiquiés, uma natureza legendária, esses relatos, não, destas aparições. É uma possibilidade também de ser de uma natureza legendária, o que pode nos pôr aí em dúvida de sua veracidade também como algo verídico que sim aconteceu em realidade. Graças a Leonardo. Lendária, né? Por que aparições lendárias? Vejamos, Marcos não registra nenhuma aparições de Cristo. O Evangelho de Marcos ele termina antes de registrar a ressurreição de Cristo. Podemos notar que o Evangelho teve uma grande evolução. Por quê? Porque sendo que Marcos não registrou nenhuma aparição, já o Evangelho de Lucas já teve 3 aparições. O Evangelho de Mateus teve 2. O Evangelho de João já teve a maior quantidade. São apenas 4 aparições. O que fala do túmulo vazio? Se a ressurreição era apenas uma lenda, o túmulo estaria ocupado nesse momento, não? No entanto, a Páscoa estaria vazia. Ao enxergar essas aparições, podemos notar que Jesus foi realmente ressuscitado. Por quê? Porque devemos acreditar que isso é algo verdade, que passa pela fé. Ou seja, é uma verdade de fé e não é um mito isto. Devemos lembrar, para concluir, devemos lembrar da palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé seria ilusória. Gracias, Kaique, por su aportación. Bueno, vale a pena recordar que existen algunas teorías que dicen que Jesús, ¿no? El supuesto cuerpo de Jesús, de donde está ahí su tumba, fue retirado de este local y fue traspasado a otro, y hasta hoy día nosotros no tenemos ninguna evidencia de dónde está este cuerpo de Jesús, ¿no? Existen teorías que buscan afirmar, buscan tener la plena convicción de que sí, Jesús no resucitó, ¿no? Pero também existe uma outra possibilidade que não podemos descartar, que é que Jesus ele apareceu a los discípulos, sim, pero não em uma forma física, sino a través de alucinações. Ou seja, os discípulos estavam tendo alucinações. ¿Por quê? Por causa também desta forte emoção que eles estavam sentindo, não? De la perca deste Jesus, que eles estavam aí falando, que conviveram com ele e pensaram, não, que ele se ressuscitou em este terceiro dia, já que a tumba dele estava vazia. Bueno, como é isto, José Vítor? Estava tendo os discípulos, não, estas pessoas que supostamente miraram a Jesus, alucinações? Graças, irmão Leonardo, graças também a meus companheiros que acá se hacen presentes esta noite. Me sinto extremamente alegre em ver
o quanto todos meus companheiros estão se preparando, se capacitando melhor acá na Escola Eminente. Falando um pouco sobre essa pergunta que você me fez, para mim é um pouco gracioso ver as teorias e as coisas que as pessoas sacam para invalidar a palavra de Deus, não? Miramos, vamos à lógica mais simples que podemos alcançar. Quando falamos de alucinações, a alucinação é uma prática não podemos dizer que é uma anomalia personal. Hoje, na sociedade onde há utilização de drogas, entorpecentes, álcool, e digamos que eu e você estamos aqui juntos e nos vamos a uma festa, não como a juventude do mundo, vamos a uma rave, por exemplo. Digamos, eu e você vamos juntos. E aí nos emborrachamos, bailamos, hacemos tudo o que os jovens fazem, tomamos uma pastilha, um LSD. Em outros sobre o efeito dessa mesma pastilha, vamos ter alucinações distintas. Você vai ver um leãozinho, um leão, eu vai ver um elefante. Se cada pessoa tem uma percepção diferente da mesma alucinação, da mesma pastilha. E agora, voltando à Bíblia, como nós vamos dizer que em diferentes lugares as pessoas miraram o mesmo Jesus, com o mesmo caráter, fazendo as mesmas manifestações, o mesmo poder, como vamos dizer que manifestações tão distintas, que aparições tão distintas foram alucinações. As pessoas que sacam esse tipo de teorias, eu creio que essas pessoas só podem estar alucinadas, não tem outra explicação, Leonardo. Muy bien, entonces gracias José Víctor por su aportación, ¿no? Verdaderamente nosotros tenemos que probar, tenemos que buscar las evidencias. Si mismo fue visto a Jesús después de su muerte en la cruz vivo, si tú mismo estas apariciones que supuestamente los discípulos, estas otras mujeres, María Magdalena, ellas vieron. Y es bueno que nosotros pesquisemos, no solamente por asunto de cualquier cosa, no, sino busquemos saber, porque isso verdadeiramente é ponto central de todo aquele que se diz cristiano, não? Bueno, quero agradecer acá a participação de vocês, não? Que sean todas as vezes que temos a oportunidade de ter estudiantes de uma escola missioneira internacional, não, como Eminel, é interessante, aún mais quando são estrangeiros que estão nos visitando, não? Esses jovens estão acá se dedicando, eles vêm do país de Brasil e estão acá em el Peru, não? E hoje dia, inclusive, passaram por seu primeiro temblor fuerte, não? Que sejam todos bem-vindos, que sintam o prazer, a vontade de seguir estudando, de seguir investigando e se especializando especialmente em estas evidências e buscar mais provas para comprovar se realmente ressuscitou Jesus depois de sua morte em viernes às 3 da tarde. E também há outras perguntas, não, que devemos fazer, mas não é para hoje dia. Vamos a postergar para outro dia. Muitas graças com todos e até uma próxima vez. Venham aprender com nós outros! Amanhece, pra ficar da hora. Ó, a gente fala. Canal. Aí todo mundo faz Dá um like aqui, ó. Aí vira. Aí na direita de costas, pai. Aí já era, acaba assim. Aí corta tudo. Dá um like aqui, ó. Você tinha que ficar piando. É, velho, de costas, pô. Aí fala, se inscreva no nosso canal, amanhece. Aí viramos de costas, acaba a câmera. Pronto. Por quê? Hein, Alves? Vai ficar aquele negócio diferente. Vamos lá. 1, 2, 3, grava. Olá, que tal? Muito buenos dias, noites ou tardes, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós somos o canal Amanhece. Estamos aqui para lhe falar um pouco sobre o nosso trabalho. Se você gostou muito desse vídeo, desse painel, nós estamos aqui com o desejo e com o propósito de sempre ter mais conteúdo para vocês, de lhe ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus de maneiras mais inusitadas, diferentes, por meio de painéis, charlas, apresentações de diversos tipos de conteúdo. Se você gostou de nosso vídeo, do nosso conteúdo, inscreva-te já, deixa me gusta cá. Não perca seu tempo e venha se inscrever com nós. Amanhece. 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 Chegre.